está animado? Vamos estudar a palavra de Deus essa noite. Eu quero ler o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levantou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos aqui para ouvir falar de ti, para que o Senhor ministre nos nossos corações. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia! A Bíblia diz para nós que Mateus capítulo 4 acontece num momento muito especial da vida de Jesus. Jesus havia descido até um lugar chamado Betânia, além do Jordão, uma região bem ao final do mapa de Israel, aonde naquela época era o lugar original aonde João Batista batizava. Então, a Bíblia diz que Jesus desce da cidade até chegar nessa região onde João Batista estava batizando nas águas do Rio Jordão. E quando ele chega lá, um episódio extremamente importante acontece. João estava explicando sobre o batismo de arrependimento. João estava deixando claro que o batismo era um novo tempo sobre a vida daquelas pessoas, mas ele avista Jesus. E ele diz: eu vou batizar vocês com água, mas virá aquele que vai batizar vocês no Espírito. Alguém pelo qual eu não tenho autoridade nem de desamarrar as suas sandálias, porque Ele é que tem poder de reconstruir, de trazer o novo, de fazer verdadeiramente o homem nascer de novo. Mas Jesus se aproxima de João e se coloca naquela posição como um servo humilde, para que ele celebre a ministração do batismo sobre ele. Ora, pastora, não faz muito sentido, porque a Bíblia deixa claro que o batismo nas águas é para arrependimento de pecados. E a Bíblia diz para nós que Jesus passou sobre a terra sem cometer pecados, sem transgredir a lei. Por que então ele se submeteria ao batismo de João?
para nos ensinar que no reino o menor é maior. Que no reino de Deus, aquele que serve tem lugar de honra. Jesus honra João Batista no momento do seu batismo. E deixa claro que um homem seguro de si, de quem ele é em Deus, de quem ele foi nascido para viver ou para exercer as funções que Deus estabeleceu sobre a vida dele, não tem medo de se colocar debaixo de alguém menor do que ele. Por quê? Porque ele sabe que quem determina todas as coisas é o Senhor. Ele não precisa ser visto como alguém que está acima. Ele se submete ao batismo de João para nos ensinar a aprendermos a negar a nossa vida, negar a nossa conduta errada e por muitas vezes negar a nossa soberba, o nosso orgulho. Você está aí? Então ele se submete às águas de batismo do João, e toda vez que eu vou a Israel e a Jerusalém, na proximidade do Mar da Galileia, na Galileia, eu digo isso para o Senhor. Senhor, que o Senhor me dê a honra de batizar alguém que será infinitamente maior do que eu, porque foi assim que aconteceu na vida de João Batista. Ele, como ministro daquela celebração, batizou alguém que era infinitamente maior do que ele. Está preparado para fazer nascer alguém que será muito maior do que nós. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você tem medo de alguém que chegou antes crescer mais do que você? Olha bem para a cara dele. Se ele fez cara de dúvida, nós vamos precisar batizar ele de novo no Jordão. Porque quem dera que todos que passassem por essa experiência crescessem ao ponto de serem infinitamente maiores do que nós, cumprindo a missão e o propósito de Deus sobre a terra. A Bíblia diz que quando Jesus sobe daquelas águas, um sinal poderoso no céu acontece. Uma voz audível é ouvida, não só por João Batista, mas por todas aquelas testemunhas que ali estavam. O céu disse: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. O céu manifestou de forma audível o orgulho que Deus tinha de ver seu filho sinando, deixando o cumprimento da promessa sendo estabelecida sobre a terra. Então, aquele momento quando Jesus sobe das águas, é um tempo novo, começa ali um período marcante, ministerialmente falando sobre a vida de Jesus. Nós, quando descemos as águas, nós achamos que depois que nós nos batizamos, as coisas vão acontecer de forma milagrosa. Nós vamos nascer nova criatura, nossas vestes são lavadas e as coisas vão ficar bem mais fáceis para nós. Porque agora nós somos filhos, agora nós vamos tomar a ceia, agora nós vamos ter um posicionamento diferenciado. Mas Jesus também deixou escrito para nós que assim que ele sobe das águas do batismo, observe o que diz o versículo 1. A seguir, foi levado ao deserto para ser tentado pelo... Ele acaba de subir as águas do batismo, debaixo de uma celebração poderosa, o céu se abre, a voz audível é escutada em toda a região. E assim que ele sai daquelas águas, a Bíblia diz: o Espírito dele o conduz ao deserto. Ele é levado ao deserto. Para quê? A Bíblia diz: para ser tentado pelo diabo, para ser provado, para passar na prova. É o que está escrito aí. Acompanhe o texto comigo, verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve... Então, começa a entender comigo. O Espírito fala com ele e diz: agora nós vamos começar o tempo ministerial na sua vida. Agora vai começar o cumprimento do chamado, o teu chamado, Jesus, sobre a terra. Anunciar o reino, curar os enfermos, estabelecer Isaías 61 sobre o povo. Então você precisa se preparar. Mas a gente não se prepara num lugar confortável. A gente não é aperfeiçoado num lugar confortável.
Nós só somos aperfeiçoados em lugares onde somos desafiados a crescer, onde somos desafiados a nos tornarmos pessoas melhores. Você está aí? Então, Deus diz para Jesus assim, que ele foi guiado pelo Espírito. A voz que fala com ele é a voz do Senhor, é a voz de Deus. Deus disse para Jesus, vai ao deserto. E lá é o lugar onde você vai se preparar para ser aprovado. Então entenda, querido, você não é aprovado quando está aqui em cima. Você não é aprovado quando você conquista coisas. Você não é aprovado quando Deus te dá a oportunidade de crescer ou de romper. Você é aprovado quando você caminha no deserto, no lugar onde ninguém te vê, no lugar onde você está sozinho, no lugar onde não tem ajuda alheia, onde não tem intercessão alheia, onde não tem ninguém para cobrir a sua vida. É no deserto onde somos aprovados por Deus. Porque todo ouro, para ser aperfeiçoado, precisa passar pelo fogo. Se ele não passar pelo fogo, ele não chega à pureza para se tornar um metal tão precioso. Então entenda de uma vez por todas, Jesus chegou aonde ele chegou, porque ele precisava cumprir a promessa do Pai. Ele veio para isso, mas também porque ele não negligenciou a sua progressão, o seu crescimento, no principal momento onde iria iniciar a sua vida ministerial. Ele não divulgou para as pessoas, olha para mim, porque agora vocês vão ver quem sou eu. Prestem atenção em mim, porque agora vocês vão entender por que eu vim e nasci nessa terra. Não, o Espírito o leva ao deserto. O Espírito leva o guia ao deserto, para que sozinho, numa terra onde não há providência, onde não tem sustento, onde não tem coisas boas, dentro desse cenário, ele vença o tentador. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido, na autoridade do nome de Jesus. O deserto é lugar de passagem, você já está careca de saber disso. O deserto é escola, você está careca de saber disso. Agora aprende de uma vez por todas. O deserto é o lugar onde você precisa manifestar verdadeiramente o homem de Deus que você é. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque lá não tem ninguém para te ver. Porque toda vez que você se move para ser aprovado e tem testemunhas, esse lugar não é deserto. Porque a verdadeira aprovação vem quando ninguém te vê. Quando você tem a oportunidade de fazer e não faz. Porque você está trabalhando o seu homem interior para vencer a si mesmo. Onde você está se preparando para ser alguém de verdade. Onde você tem oportunidade de fazer as coisas e decide não fazê-las. Tão diferente de muitos, onde as pessoas dizem assim, mas ninguém viu, não feriu ninguém, o que eu fiz não escandalizou ninguém. Você não tem medo de saber que aquele que tudo vê, viu? Que aquele que tudo sabe, sabe do que foi feito? Então, o maior desafio é você manter-se crente, fiel, determinado para experimentar e viver o propósito no deserto. Porque algumas pessoas dizem assim, pastora, quando eu for maior, quando eu tiver mais idade, quando eu tiver uma segurança financeira, quando o meu trabalho puder me dar condições. Desculpa, querido, você nunca vai ser provado assim. Porque a aprovação, ela vem no deserto. É quando você não precisa de nada, onde você não pode se apoiar em nada, para ser quem Deus quer que você seja. Você alcançou? Então continua lendo comigo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, então ele foi para o deserto para se preparar ministerialmente, porque a sua vida ia começar. Então ele decide jejuar. Ele passa 40 dias e 40 noites jejuando, sem comida. Mas quando ele fecha o ciclo da oração e dos dias que ele passou no deserto, a Bíblia diz que ele sente fome. O seu corpo físico sentiu a necessidade do alimento.
mostrou a sua fragilidade. Continua lendo comigo. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O tentador só se aproximou quando a carne se mostrou fraca. Porque durante os 40 dias que ele estava no deserto, orando e jejuando, e a sua carne não tinha se manifestado, o tentador não se aproximou dele. Você alcançou? Posso falar? Posso falar? Sabe por quê? Que você sempre, o discurso é sempre o mesmo: pastor, o diabo tem me tentado. Porque o diabo, é porque a carne tem se manifestado. A carne tem dado sinais. E quando a carne dá sinal, o tentador vem. Quando a carne se manifesta, o tentador se aproxima. Porque enquanto você está firme no propósito e não permite que a sua carne se manifeste, o tentador não vem. O tentador não pôde vir enquanto Jesus estava bem, mas quando o seu corpo físico, a sua carne, a sua natureza humana começou a gritar, o tentador se aproximou, e ele sempre vai se aproximar com alguma coisa para te oferecer. E ele disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Põe para mim a foto, Felipe, de Jesus no deserto. Aí. O deserto em Israel é uma terra muito árida, seca e extremamente cheia de pedras. Nós caminhamos no deserto. O ano passado nós inventamos de fazer um rally, né? E andamos pelo deserto todo, do Negev, descemos até as grandes nascentes de água, dentro de um ônibus grande que é transformado para levar pessoas para esse tipo de passeio. Amigo, o difícil era conseguir ficar quieto ali dentro, porque era tanta pedra que aqueles pneus, os pneus passavam, que aquele ônibus sacudia tanto. Porque não tem uma parte do deserto que a terra é batida como praia. Não, são pedras grandes, muitas pedras. Então Jesus passa 40 dias num ambiente hostil como esse, rodeado de pedras. E a barriga dele começa a roncar de fome. Ele começa a sentir fome. E o diabo chega até ele e diz para ele: se você é filho de Deus, se você tem todo esse poder de verdade, está vendo essas pedras? Transforma elas em pães e come. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não tinha ninguém ali. Ia ser um desafio entre Jesus e o diabo e ninguém ia saber. Se ele tivesse transformado com todo o poder que ele tinha, transformado aquelas pedras em pães e ter comido, ninguém ia saber. O problema é que, a grande diferença de Jesus para nós é que em nenhum momento ele pensa que ele está sozinho. Porque o discurso dele o tempo todo é: eu e o Pai somos um. Onde eu estou, o Pai está. Se você me reconhece, você reconhece o Pai. Se você me vê, você vê o Pai. Se você confia nas minhas palavras, é acreditado para você justiça, porque vem do Pai. Ele e o Pai são um. Então ele não oferece nenhum tipo de sedução. Quando o diabo diz para ele: transforma em pães e come, não tem ninguém olhando. Porque ele diz para o diabo, acompanhe a resposta de Jesus. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Ele diz assim: eu posso estar morrendo de fome, demônio, mas deixa eu te contar uma coisa: nem só de pão vive o homem, nem só da comida, das coisas terrenas vive o homem. Eu dependo da palavra que vem do meu Pai, e tudo que vem do meu Pai me alimenta, tudo que vem do meu Pai me sustenta, e eu vou continuar sendo fiel a essa natureza, a esse entendimento. Ele continua, lê comigo. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo. Então entende que ele não foi fisicamente. Ele continua no deserto. O corpo físico de Jesus continua no deserto. O diabo leva no espírito.
Ele é levado no Espírito. Ele sai do deserto e ele é levado no Espírito a Jerusalém, dentro dos terrenos do templo. Põe para mim o pináculo, por favor, Felipe. O pináculo é esse bico que encontram os muros de dentro do templo, é a parte mais alta. Amigo, você não tem noção da altura desse negócio, não. Aqui embaixo passam carros e ônibus que ficam do tamanho de formigas. Esse muro é muito alto. Tanto é que quando nós estamos no alto do Monte das Oliveiras, tirando a nossa foto para que você veja aquele fundo lá, ó, que tem no memorial, nós estamos a muitos metros de distância, porque esses muros são muito grandes. Então o demônio leva Jesus no Espírito e o põe em pé naquela parte mais alta ali, onde encontra os dois muros. E ele diz, olha o diálogo dele com Jesus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. E ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeceis em alguma pedra. Ele diz para Jesus: se você é filho de Deus, se joga daqui e experimenta viver a glória daquele que está determinado por Deus para ser especial e escolhido. Experimenta o sobrenatural, porque você sabe, você conhece as escrituras. Ele vai dar ordem aos anjos. Os anjos não vão deixar você cair, os anjos não vão deixar você se perder, porque ele precisa cumprir em você o propósito dele. Ouse experimentar o sobrenatural, experimente do poder que ele te deu. Olha a resposta que Jesus dá para o diabo. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele responde para o diabo: apesar de saber quem eu sou, apesar de saber que se eu piscar, milícias e milícias e milícias de anjos descem do céu à terra para estar ao meu lado, guardar minha vida e me proteger, eu não vim para tentar a Deus. Eu vim para obedecê-lo. Eu vim para cumprir a sua vontade. Eu não vou ficar brincando de super-homem. Não foi para isso que eu vim. Eu não vim aqui para ser um exibicionista do poder de Deus. Eu não vim aqui para ser um exibicionista do sobrenatural de Deus. Não, diabo. Porque eu não estou aqui para tentar o meu Deus. Todo o poder e autoridade foi dado a Ele. Cabe a Ele governar sobre a terra. Quando Ele quer usar o homem em poder, Ele o faz. Ele não precisa da autorização do homem. Ele enche o homem de poder, como Ele enchia Sansão, como Ele visitava Davi, como Ele visitava Moisés. Ele não precisa da autorização do homem. O Espírito vem, enche o homem e faz com que ele haja debaixo do sobrenatural, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Eliseu. Não para exibicionismo, mas para a glória do Deus vivo. Aleluia! Aí, para mim já estava bom, né? Mas o diabo, ele não desiste. Toda afirmativa na Bíblia Sagrada, quando a gente quer dizer alguma coisa, quando Jesus queria dizer alguma coisa que era extremamente importante, precisava ser testificada por 3 vezes. É por isso que Jesus dizia assim: em verdade, eu vos digo. Eu só te revelo na 3ª versão, porque eu preciso passar pela prova da testemunha. O número 2 dentro para os hebreus tinha o significado de testemunha, e o número 3, confirmação. É por isso que só podia declarar que um morto ressuscitava depois do 3º dia, porque até o 2º as pessoas estavam em observação, em testemunho. No 3º se levanta depois de 3 dias de morto. Não tem jeito, amigo, ressuscitou de verdade. Você alcançou? Diga amém. Então o diabo não poderia tentar Jesus uma vez. Ele não poderia parar a tentação no alto do pináculo. Ele precisava fazer a 3ª vez, para que se confirmasse o posicionamento de Jesus diante dos homens, e para que as escrituras nos deixassem isso registrado.
É por isso que ele não para no pináculo. Ele vai à terceira tentação. Continua comigo. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. O monte é esse. Esse é o monte da tentação em Jericó. Todas as vezes que nós vamos a Israel, nós vamos a Jericó. A gente sobe de bondinho, de teleférico, a esse alto desse monte. Essa construção que você está vendo na rocha é uma como é que chama? Para as freiras, um convento, né? Então foi construído pela Igreja Católica e algumas freiras moram lá nesse convento. Mas aqui embaixo tem uma plataforma como se fosse uma grande varanda. Então a gente sobe de teleférico e chega a essa varanda para contemplar toda Jericó lá embaixo. Quando você for a Israel, eu vou te levar lá em nome de Jesus. Então o Espírito tira Jesus do alto do pináculo em Jerusalém e o leva para Jericó e o coloca nesse monte. Por que ele é colocado nesse monte? Porque nessa posição estratégica do monte da tentação, a gente vê todas as outras nações que estão ao redor de Israel. No monte contrário do monte da tentação, do outro lado do mapa, está o Monte Nebo. O monte onde Moisés avistou a terra prometida. E ali morreu. Então, do alto desse monte é a mesma visão, só que inversa. Ele observa todo o campo que começa Israel e toda a entrada das outras nações. Então, o diabo leva Jesus a esse lugar e mostra para ele, é o que diz as Escrituras. Levando o diabo, versículo 8, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É como se abrisse um painel do alto do monte onde Jesus estava, e ele começou a ver todos os reinos. Muitos reinos, muitas pessoas, todas as situações acontecendo diante dos olhos dele. E o diabo diz para Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos esses reinos. Eu te entrego todos esses povos, a adoração de todos esses povos. Aí olha a resposta de Jesus, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, Jesus passa pelas 3 tentativas de tentação ou de reprovação através do Satanás. Quando ele primeiro no deserto é desafiado a transformar pedras em pães. Quando depois ele é levado ao pináculo, ele o desafia a se jogar para experimentar o sobrenatural de Deus. E por último, quando ele o leva a Jericó, ao monte da tentação, para ele observar nações e povos. E o diabo propõe a adoração para que ele entregue aqueles reinos na mão de Jesus. Mas pastora, por que a senhora separou esse texto para nós? Porque esse texto de Mateus capítulo 4 é chave para que você entenda o que Jesus veio de fato fazer sobre a terra. Qual era o principal projeto de Jesus sobre a vida do homem? Observa que dentro desse contexto de Marcos capítulo 4, 3 coisas, Mateus capítulo 4, 3 coisas foram alcançadas. Jesus precisava quebrar 3 atos extremamente importantes para restaurar a história do homem com Deus. Deixa marcado Marcos 4, vai comigo em Gênesis. Mateus 4, vai comigo em Gênesis capítulo 3. Mateus 3. Gênesis 3, verso 6. Está difícil hoje. Gênesis 3, verso 6.
Você achou? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos ler de novo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então observa que no Éden, onde que Adão e Eva estavam? Onde que Adão e Eva estavam? No jardim. Observa que no jardim o tentador apareceu. O tentador se aproxima da Eva. E quando ele se aproxima da Eva, ele de uma forma astuta convence a Eva a desobedecer às ordenanças de Deus, a desacreditar na fala de Deus. Eu não vou me ater a explicar isso. Preciso que você preste atenção no versículo 6. Então, ele convence a Eva a desobedecer a Deus e comer do fruto que era proibido. Sim ou não? Então, observa que no ato da comida, dela comer o fruto proibido, 3 ações aconteceram. 3 ações independentes aconteceram, que estabeleceram uma grande maldição sobre o homem. Lê comigo de novo o versículo 6. A primeira: vendo a mulher que a árvore era boa para si comer. Se você pode, sublinha o comer na Bíblia Sagrada. A primeira situação que aconteceu, a Bíblia fala de uma palavrinha chamada concupiscência. Concupiscência é um desejo extremo, é um desejo forte. O primeiro ato da Eva foi cair na concupiscência da carne. O que é, pastora, a concupiscência da carne? É um desejo extremo por aquilo que pode saciar momentaneamente. Um desejo extremo de fazer alguma coisa onde você sabe que aquilo vai passar rápido. Você não pode esperar 10 minutos para comer. Não, eu estou desesperado de fome. Aí você sai abrindo armário. Aí a mãe grita assim: menino, 10 minutos, o arroz fica pronto. Você não aguenta, eu vou morrer. E começa a catar tudo desesperadamente, taca a bolacha na boca e bebe leite. Vai. O nome disso é concupiscência da carne. É quando você, debaixo de um desejo extremo, precisa matar uma necessidade imediata, que vai passar em segundos, que vai passar em minutos. Você não consegue se controlar. É assim quando você está a 2, sozinho, você sabe que você não pode fazer bobiça. Pastora, mas eu vi um negócio, um desejo, que eu não consegui me segurar. O nome disso é concupiscência da carne. Por quê? Porque é um desejo enorme de saciar uma vontade momentânea. Aí você, aquele vucu-vucu já acabou. E aí? Está na bagaceira. 3 segundinhos de alegria, voltou para o final da fila. É ou não é? Então observa o texto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então ela olha para o fruto, ela diz: eu vou comer. Os judeus dizem para nós que essa árvore era figueira. A árvore do conhecimento era figueira. Então quando ela olha para o figo, ela diz: meu Deus, se o cheiro é bom, imagina o sabor. Eu vou comer essa fruta. Eu vou comer esse fruto. Ela deseja comer, concupiscência da carne. Continua lendo o texto. A fruta também era o quê? Era o quê? Agradável aos? Concupiscência dos olhos. É o segundo termo que a Bíblia Sagrada diz para nós. Pastor, o que significa isso? Um desejo extremo por aquilo que eu vejo. Um desejo extremo por aquilo que eu quero ter. Você alcançou? Então, toda vez
que você tem um desejo extremo, que é fora da normalidade, por alguma coisa que você precisa ter, que você precisa possuir, que você deseja. A Bíblia chama isso de concupiscência dos olhos, porque é pelo olho que você vê e deseja. A Eva olhou para o fruto e disse, vai ser bom de comer, mas ela olhou para ele, ela desejou aquele fruto, ela queria ter para ela. Você está me alcançando? Então, a primeira ação desconstrutiva de pecado que a Eva cometeu foi a concupiscência da carne. Depois, a concupiscência dos olhos. E por último, continua lendo o texto comigo. E a árvore desejável para dar entendimento. Aí entra o terceiro que a Bíblia chama para nós, que é a soberba da vida. É onde ela olha e diz assim, eu vou comer, vou matar a minha vontade, o fruto vai ser bom para mim, e além disso vai trazer para mim o que ninguém tem. Vai me dar sabedoria, vai me trazer entendimento. Então eu preciso adquirir isso. E a Bíblia chama isso de soberba da vida. Então observa, na pequena mordida do fruto, a Eva estabeleceu 3 princípios de maldição sobre o homem, que dominam o homem, que governam a vida do homem. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Desde Adão e Eva, até o momento de Mateus capítulo 4, o homem era tentado nas suas concupiscências e não conseguia resistir. Sansão caiu na concupiscência. Quando ele olha a Dalila, ele deseja tanto aquela mulher que ele entrega para ela o segredo que Deus disse que ele não podia contar para ninguém. Porque ele diz, eu preciso fazer tudo por essa mulher, eu não posso pensar em perder essa mulher. Os homens na história bíblica começam a cair porque não conseguem vencer esses 3 pilares. Eles não conseguem serem tentados pelo tentador, que é o diabo, e não conseguem se posicionar de uma forma onde eles não concordem com essa ação, se posicionem de forma contrária. Você está aí? Então Jesus chega em Mateus 4, volta lá. Jesus chega em Mateus 4. O Espírito leva para o Espírito leva para o. Então entenda uma coisa, amigo. O primeiro Adão foi negligente o suficiente para deixar a sua esposa pecar. O segundo Adão disse, eu não, porque eu vou fazer o que é certo para ensinar a minha esposa a não pecar. Quem é a esposa de Jesus aqui? Então ele disse, se Adão foi negligente e permitiu que a sua esposa pecasse, eu não posso ser esse Adão. Eu não posso ser esse Adão negligente que vai fingir que não vê o que a noiva faz. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. O primeiro a ver as nossas ações é o segundo Adão, é Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele não quer que a noiva venha cair, Ele não quer que a noiva venha tropeçar, Ele não quer que a noiva venha desconstruir aquilo pelo qual o noivo veio para reconstruir. Aplauda ao Senhor. Mas o primeiro Adão estava onde? O primeiro Adão estava onde? Que tinha tudo, querido. Toda espécie de alimentos disponíveis, toda sorte de frutos disponíveis, água pura vinda das fontes. A Bíblia diz para nós que Adão não precisava de absolutamente nada, porque ele estava cheio de tudo que Deus havia feito para ele. Ele estava plantado num lugar de extrema prosperidade. Ele não precisava trabalhar. Tudo estava debaixo do seu governo. Deus deu a Adão. Mas mesmo tendo tudo, mesmo estando no lugar de prosperidade e fartura, o primeiro Adão foi negligente e a sua esposa desejou o que era proibido, ao invés de se saciar com tudo aquilo que Deus já tinha dado para ela. Pastor, o que a senhora quer dizer? Que nunca será referência para a sua história ministerial como homem ou uma mulher de Deus, o lugar onde você está. Que você pode estar no jardim e pecar. Você precisa se erguer no deserto. Você precisa se refazer e se reconstruir no deserto.
E Jesus disse assim: eu, como segundo Adão, eu não vou vencer as concupiscências no jardim, porque senão eles vão dizer: mas ele tem tudo, ele tinha tudo ao redor dele, estava tudo ali para servi-lo. É muito fácil ser salvador desse jeito, é muito fácil ser Senhor dessa forma. Ele é próspero, tem tudo às suas mãos, está tudo ali em volta dele. Jesus disse: eu vou vencer a concupiscência no deserto, na ausência de pessoas, de coisas e de comida, para que o homem entenda: eu vim para restituir todas as coisas, eu vim para quebrar todo o paradigma que foi perdido no Éden. Eu vim para dizer ao homem: dá para viver uma vida digna sim, dá para viver uma vida correta sim, porque eu venci o mundo por vocês. O Espírito de Deus o leva para o deserto. E depois de 40 dias sem comer, ele começa a ter fome. O diabo se aproxima. E o diabo diz assim: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o diabo estava dizendo? Dá para vencer a sua fome. Dá para vencer o seu desejo. O seu desejo forte de comer. Você pode vencer isso agora. Como é o nome disso? Concupiscência da carne. A sua fome, que agora veio sobre você, tem como resolver. Transforma essas pedras em pães. Quentinho. Ó, o cheiro. A fumaça saindo. Desejo momentâneo que resolveria a fome instantânea naquele momento. Mas Jesus diz para o diabo: diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra liberada pelo Senhor. Ele estava dizendo para o diabo: a Eva pode ter caído nessa, a Eva pode até ter caído nessa sua cilada, mas eu não sou a Eva. Eu não vou cair, porque eu prefiro confiar na providência do Deus vivo. Eu prefiro confiar em tudo aquilo que o Senhor disse que vai fazer, do que botar a mão naquilo que Ele não quer me dar, do que me apossar daquilo que não é para mim, do que experimentar aquilo que Ele disse que não é para eu viver. Eu prefiro continuar acreditando na palavra do Deus vivo. Quando ele toma essa atitude, a primeira concupiscência cai por terra. A concupiscência da carne cai por terra. O diabo vê perder a primeira chave. E ele diz: Eva caiu nas 3. Eva liberou uma sequência de transgressão sobre o homem, de queda sobre o homem. E aí ele tenta pela segunda vez. Ele leva Jesus ao pináculo do templo, lá em Jerusalém. E ele diz, observa aí: se és filho de Deus, versículo 6, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus faz nesse momento? Ele quebra o desejo ardente, a ambição de ser, que é a soberba da vida. É quando a Eva olha para aquele fruto e ela diz: se eu comer desse fruto, eu me aposto de entendimento, eu me aposto de sabedoria, eu passo a ser alguém diferenciado. O diabo oferece a mesma experiência para Jesus. O diabo diz: se você se jogar, você vai experimentar algo poderoso. Você será reconhecido como alguém que vive o sobrenatural, que experimenta o poder de Deus, onde os anjos descem para te socorrer. O diabo bota Jesus diante da soberba da vida. E Jesus responde para o diabo:
A palavra de Deus também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Entende de uma vez, demônio. Se a Eva comeu o fruto para ter entendimento, porque ela queria experimentar ser diferenciado, eu aprendi a deixar tudo governado na mão do Altíssimo. Eu decidi deixar Ele fazer sobre a minha vida. Então entenda, querido, deixa eu te explicar isso essa noite. Quando você se permite ser envolvido pela concupiscência da carne, os desejos momentâneos se apossam de você. Você não consegue vencer coisas pequenas e instantâneas. É só um copo de cerveja. É só um, não tem nada a ver. Por que vai se forçar tanto para beber um só? Não bebe nenhum, pô. O problema é que o desejo momentâneo vence o não. Pastor, eu não posso beber esse friozinho, é tão bom beber um vinho. Aí eu digo assim, por que você não experimenta beber suco integral de uva? É uma delícia. E tem vermelho e tem branco. E o branco então é maravilhoso para comer com peixe, com bacalhau. Aí a resposta dele, mas não tem álcool. Então o problema não é o sabor do vinho, é o bagulho do álcool, que você não consegue abrir mão. Porque a concupiscência da carne, o desejo instantâneo, momentâneo, vence você. Vence a tua negativa. Se embriaga, querido, do suco de uva integral, fica bêbado, igual Noé, cheio de açúcar no sangue. Mas vence a concupiscência. Aprenda a olhar e dizer, não. Aprenda a olhar e dizer, não vou. Eu preciso aprender a me dominar. Eu preciso aprender a dominar os meus impulsos. Porque quando eu pensei, eu já fiz. Quando eu sonhei, eu desejei, eu fui lá e fiz. E a concupiscência da carne tem te vencido. Eu dei um exemplo bobo da bebida, mas para não entrar em pormenores. Mas tem homens se deixando vencer pela prostituição, pela pornografia. 3 segundos de prazer, ele não consegue. Ele deixa a esposa dele na cama e vai para o banheiro. Porque ele não consegue dominar a concupiscência da carne. Desejo soberano sobre ele não consegue vencer. Mas Jesus foi ao deserto para dizer para mim e para você, é quando ninguém vê que você tem que vencer. É quando não tiver ninguém vendo que você vai olhar e vai dizer, eu não vou fazer isso. Vença o seu desejo, vença a malignidade, a raiz do mal que habita dentro de você e diz, não, eu quero ser alguém melhor, eu preciso vencer a mim mesmo, eu quero ser transformado de glória em glória, para adoração ao nome do Senhor. Aplauda ao Senhor. Depois ele leva Jesus ao pináculo do templo e ele diz, experimente do sobrenatural, experimente do poder, porque é maravilhoso ser reconhecido, é maravilhoso ser alguém diferenciado. A Eva come do fruto que ela diz, eu quero ter entendimento e conhecimento sobre as coisas. E o diabo diz para Jesus, se lança, porque o céu inteiro vai descer para te salvar. Porque você não é filho de Deus, você não é escolhido, você não é o queridinho do papai. Todo o sobrenatural vai descer à terra para operar e te defender. Porque ele queria que Jesus caísse na pegadinha do ser. Ele queria que Jesus fosse vencido pela soberba da vida, pelo sentimento de posição, pelo sentimento de olhar o outro de forma inferior. Eu sei o que você não sabe, eu já vivi muitas experiências. Eu tenho muitos anos nessa prática. Eu sei fazer. Você ainda é menino. Cuidado, querido, porque você pode estar preso dentro da soberba da vida e está achando que isso é efeito do poder de Deus sobre você. Porque quando eu aprendo a olhar para mim, eu preciso entender que se o fruto que me dá conhecimento não me foi autorizado, não é para mim.
alcançou o que eu disse? O fruto pode dar poder, o fruto pode dar entendimento, o fruto pode ministrar sabedoria, mas Deus disse, não é para você. Mas Eva quis comer do fruto. Não queira ter aquilo que Deus nunca disse que seria seu. Não deseje ser aquilo que Deus nunca disse que você seria. Não entre nessa linha de buscar com a força do teu braço ser reconhecido, crescer, expandir, porque se esse fruto não lhe foi permitido, não o coma. Por quê? Porque você vai estar enraizado na soberba da vida e vai passar a vida toda sofrendo consequência de ter comido um fruto que Deus não lhe autorizou a comer. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque quando que Deus quer dar, quando Ele quer fazer um homem grande sobre a terra, Ele vai buscar atrás das malhadas. E Ele busca o improvável para confundir os sábios, para envergonhar os intelectuais e para mostrar para a sociedade que o escolhido é aquele onde Deus vê por dentro, onde ele não é capacitado, onde ele não é dotado de experiências, ele é forjado no Espírito, pelo Espírito, para se tornar grande diante de Deus. Foi assim que ele fez com Davi. Ele era só um pastorzinho pequeno, ruivo e sardento. E quando Samuel chegou para ungir o rei, ele viu logo o mais bonito, o mais forte, o mais interessante. E Deus disse ao profeta, não se precipite em derramar óleo, porque eu não vejo como vocês veem. Porque alguns se apresentam para serem, mas não são esses que eu escolho. Os que eu escolho, eu os tiro de lá de trás e os ponho aqui. Não tem força da mão humana, não tem braço de homem, porque não é para a glória do homem, é para o meu nome ser glorificado. Você alcançou? Então todo desejo ardente de ser não tem parte com o Espírito de Deus. Pastora, então a senhora está dizendo que eu não posso sonhar. Eu não posso sonhar em ser um grande ministro. Eu não posso sonhar em ser um grande preletor da palavra. Eu não posso sonhar em ser um grande evangelista. Você pode sonhar à vontade. Você só não pode comer o fruto que Ele não deixou você comer. Se Ele diz para você, isso aqui não, obedeça. Isso aqui não é para você. Não se meta a fazer o que Deus não te autorizou, porque senão você vai estar preso numa rede onde a Bíblia chama isso de soberba da vida. Você está me alcançando? Diga amém. Continua comigo. Então, versículo 8: levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás. Então, quando ele leva Jesus ao alto do Monte da Tentação em Jericó, e o faz ver toda aquela quantidade de reinos, de povos, de pessoas importantes, ele liga um botãozinho da concupiscência dos ambição pelo ter. Ele olha e ele deseja para ele. Ele olha e diz, eu quero esses reinos para mim. Era isso que o diabo queria que Jesus fizesse. E se prostrasse a ele, a ambição do ter. Mas Jesus responde ao demônio, quando ele diz, se você me prostrar, eu te entrego tudo isso em tuas mãos. Todos esses reinos, pessoas e governos. E Jesus responde para ele, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ele quebra a terceira e última chave da concupiscência dos olhos. E ele diz para o diabo, eu nasci para ter aquilo que Deus quer que eu tenha. Eu não vou desejar aquilo que não venha da mão de Deus para mim. Por quê, pastora? Porque você pode até olhar o fruto e achar que o fruto é bom, mas se não lhe foi autorizado, não o deseje. Porque você pode se envolver
no desejo, na ambição profunda de ter aquilo que não é para você. Ó, pastora, então eu não posso olhar para o meu irmão e visitar o meu irmão e ver a casa boa que ele mora, o carro que ele dirige, e dizer, puxa, um dia Deus vai me abençoar e eu vou chegar lá, um dia eu vou ter uma casa dessa, um dia eu vou ter um carro desse, um dia eu vou ter um emprego bom, remunerado, igual o meu irmão é abençoado. Eu não posso, pastora, falar isso? Pode, querido. Você pode sonhar, você pode orar em relação a isso diante de Deus, mas não tenha o que Deus não te deu. Não busque aquilo que Deus não quer para você. Porque a concupiscência dos olhos é o desejo de ter aquilo que não lhe foi autorizado. Então você busca com a força do seu braço, você busca com o seu jeito, você busca de todas as formas que você precisa ter para saciar um desejo. Quando Deus está dizendo, não tenha o que eu não autorizei você a ter. Porque senão você vai ficar preso numa rede. Vai lá comigo em 1 João. Eu vou terminar. Capítulo 2. Primeiro João, capítulo 2, verso 15. Você achou? Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então observa o que Jesus diz. A sua busca precisa ser por alcançar esse homem que vence as concupiscências, que vence os desejos, para se achegar mais perto de Deus e não do mundo. O que é vencido pelo mundo tem raízes no mundo. O que se entrega e é governado pelo mundo tem raízes no mundo. Mas aquele que vence o mundo, as suas raízes são no Espírito. As suas raízes se desenvolvem para o céu, para Deus. Então o que está escrito em 1 João capítulo 2 é: você não pode amar o mundo de uma forma, nem as coisas que há no mundo, mais do que a certeza da obediência a Deus. Porque isso vai te prender. Isso vai te impossibilitar de viver o sobrenatural. Isso vai te impossibilitar de viver verdadeiramente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Toda vez que você faz por você e não espera a autorização de Deus, você sai de lá prejudicado. Por quê? Porque você foi governado pelo desejo e não estava debaixo da vontade soberana de Deus. Isso traz conflitos sobre o homem. Eu vou terminar e vou contar um segredo para você. A Bíblia diz que depois que Jesus quebrou as 3 chaves do diabo, que Jesus disse para o diabo assim: o que você não sabia é que eu sou o segundo Adão. E como o segundo Adão, eu vou ensinar a minha noiva a não fazer o que Eva fez. Eu vou ensinar e vou protegê-los para que eles acertem. E eles não sejam dominados por esses desejos que têm os levado à destruição e às ruínas. Mas eu vou vencer a concupiscência da carne, eu vou vencer a concupiscência dos olhos, eu vou vencer a soberba da vida e vou provar para você que vai se levantar uma geração como eu, que vai conseguir vencer os seus desejos, para que o Senhor governe verdadeiramente sobre eles. Depois que Jesus vence e quebra as 3 chaves que estavam debaixo do governo do diabo, desde o jardim do Éden, a Bíblia diz para nós que depois que o diabo vai embora, é o último versículo de Mateus 4 que nós lemos. Depois que o diabo vai embora, a Bíblia diz que os anjos descem do céu. Os anjos descem do céu e servem um banquete para Jesus. Então deixa eu terminar te dizendo uma coisa nessa noite. Eu sei que o desejo de cada um de nós é experimentar desse banquete.
é ser servido pelo céu, é ver a providência divina sendo estabelecida sobre a minha vida e a sua vida, é experimentar de algo que você não pediu, que em nenhum momento. A Bíblia diz para nós que Jesus disse: já venci o diabo, Deus, agora me dá comida porque eu estou com fome. Que é o que a gente faz com Deus, né? Ó Deus, eu estou vencendo a prova aqui, ó. Eu estou vencendo as tentações, eu estou me comportando, eu estou sendo bonzinho. Então está na hora de o Senhor descer o maná aí. Está na hora de o Senhor fazer alguma coisa. Está na hora de o Senhor prover alguma coisa na minha vida. Foi isso que Jesus fez, sim ou não? Não. Porque quando você está certo, vivendo debaixo de obediência, o céu derrama, você não precisa nem pedir. O banquete desce do céu, a mesa é colocada diante de você, a fartura desce, e os céus são testemunhas, porque não é por causa do que rege ao seu redor, é porque você decidiu trancar as portas, você decidiu tomar as chaves da mão do diabo, e o céu começa a te servir, o céu começa a descer com o banquete sobre a tua vida. É isso que eu quero profetizar sobre você na autoridade do nome de Jesus. Eis que virão dias poderosos, onde o Senhor vai começar a servir aqueles que têm renunciado à sua vida, aqueles que têm renunciado às chaves, às propostas do diabo. Deus vai ordenar os anjos para descerem do céu e trazerem fartura, prosperidade e um banquete para glorificar o nome do Senhor na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Pastor, o que a senhora quer? Eu quero que você aprenda de uma vez por todas a não se deixar vencer por desejos momentâneos. Vença a tua carne, amigo. É só um minutinho. Vai ser rapidinho. Ninguém vai ver. Tenha consciência que você só será aprovado por Deus quando ninguém estiver perto de você, quando ninguém estiver te olhando. Quando verdadeiramente você tiver que decidir por você, exclusivamente por você. Faça isso. Vença a si mesmo. Vença a concupiscência da carne. Deus quer nessa noite te ensinar a vencer o desejo de ser. Entenda, querido, quando você ainda era uma substância uniforme dentro da barriga da sua mãe, Deus já tinha escolhido o destino que Ele queria dar a você. Ele já sabe o que Ele quer fazer da sua vida. Então não tente negociar ser com Deus. Ele já sabe o que Ele quer fazer da sua vida. Ele já sabe aonde Ele quer te levar. Deixe Ele cumprir em você os seus desígnios e os seus propósitos. Não deseje ser aquilo que Ele não quer que você seja. Não deseje aquilo que não é para você ser. Vença a soberba da vida. E por último, entenda de uma vez por todas: não seja dominado ou governado por um desejo absurdo de ter, porque isso vai sugar suas energias. Isso vai trazer tristeza, porque você vai passar a vida toda se comparando com as pessoas. Por que o fulano tem e eu não tenho? Por que a portável é para ele e não é para mim? Por que o cara que chegou ontem já passou à minha frente e eu não consigo andar? Porque você está preso na concupiscência do ter. E Deus está dizendo para você: segue em obediência, porque o que for seu eu vou te entregar. Quando você obedece o que eu estou dizendo, o céu te honra com um banquete diante dos teus olhos. Mas não deseje ter o que não é para você. Enquanto nós vamos adorar o Senhor essa noite, eu quero desafiar você, homens e mulheres, a dizerem para o Senhor nesse altar: Senhor, eu quero ver o final. Eu quero nessa noite olhar para o final e dizer: Senhor, eu me vejo sentado numa mesa onde um grande banquete será derramado, porque, Senhor, eu quero vencer a mim mesmo. Eu quero vencer tudo aquilo que tem me roubado do propósito. Eu quero vencer qualquer coisa que possa me tirar de viver o teu sonho, o sonho do teu coração para mim. Senhor, me deixa plantado em Ti, firmado em Ti. Me aperfeiçoa no Teu amor, para que eu vença todos esses desafios e possa contemplar a Tua glória. Amém? Se é isso que você deseja, querido,
Se você quer esse nível de vida para você, saia do seu lugar e venha ao altar de Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Chega bem para frente, e andar por favor. do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Olha aqui para mim. Dá muito menos trabalho obedecer. Porque a obediência é cuidar de Deus para nós. Quando você obedece, Deus te preserva. Deus te poupa do sofrimento que está na frente. Então, na dúvida, obedece. Eu posso ou não posso? Na dúvida, obedece. O que Deus tem ardido dentro de você. Porque a obediência nos leva mais rápido a receber o maná do céu. A obediência nos leva mais rápido a experimentar das grandes coisas. Quando você consegue se enxergar dentro dessa história, dizendo, puxa, é tão difícil vencer o tentador, é porque a raiz que está dentro de você tem dificuldade de obedecer. E às vezes regras pequenas. Porque o que Deus disse para Eva foi, olha para cá, você pode comer de todos esses frutos, eu só não quero que você coma esse. Você tem milhares e milhares de espécies de frutas ao seu redor, Eva. Come tudo o que você quiser. Eva, eu só quero essa aqui. Não. Mas quando o tentador se aproxima, ela não observa que a opção de obedecer é infinitamente mais fácil e maior do que a resistência por apenas um fruto. E às vezes você passa a vida toda apegado a algumas coisas, a desejos momentâneos, a ser ou a ter. E Deus está dizendo para você, é tão mais fácil chegar, obedece. É tão mais fácil ser um homem e uma mulher realizado, é só obedecer. Porque quando você faz isso por mim, mesmo que isso te cause dores, eu vou te recompensar. Eu me lembro perfeitamente que uma das coisas mais difíceis para mim na minha conversão foi abrir mão do carnaval. Eu amava o carnaval. Eu amava desfilar. E eu não ia lá para bagunça, para participar de prostituição. Eu gostava do desfile. Eu entrava, desfilava, saía e ia embora para casa. Mas quando Deus falou comigo, isso não é para você. Eu não quero você nesse ambiente. No carnaval seguinte eu me tranquei dentro do meu quarto, eu chorava, eu dizia para Deus, eu estou aqui por sua causa. Porque você sabe que por mim eu estava lá. Porque eu queria ela estar lá. Mas Deus viu a minha decisão de negar o meu desejo, de dizer não à minha vontade, à minha carne, para experimentar algo que Deus tinha muito mais lá frente para mim. O
problema é que, como erva, nós também queremos ser imediatistas. A gente quer comer o fruto logo para adquirir experiência, poder, conhecimento. E nem sempre com Deus é um dia para o outro. Às vezes a gente deixa de fazer aqui, obedece aqui, para ganhar lá na frente. O que eu quero dizer para você nessa noite é: não abra mão de se manter firme no Senhor. O vento, a voz do tentador, nada disso pode te levar a experimentar de uma conduta que não agrada o coração de Deus. Decida vencer a si mesmo. Põe a mão no seu coração. Faz uma oração comigo nessa noite e diga: Senhor Jesus, eu quero desfrutar do teu banquete, do agir, do teu sobrenatural. Mas para isso, eu entendi nessa noite que eu preciso abrir mão dos meus desejos. Diga para o Senhor: eu te entrego, Senhor, tudo aquilo que é meu, que não tem parte contigo. Eu te entrego. Diga: governe sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, sobre as minhas escolhas, no nome poderoso de Jesus. Se é isso que você quer, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia! Glória a Deus! Essa é a promessa que Deus tem quando Ele diz: eu vou fazer diferença entre o justo e o ímpio, entre os que me obedecem e os que não me obedecem. O tempo de você ver isso com olhos bem abertos é agora. Deus vai começar a ministrar poderosamente esse sobrenatural, esse banquete na vida daqueles que decidiram obedecer ao Senhor. Amém? Estenda a sua mão assim. Eu vou ministrar a bênção apostólica, mas você não vai embora antes de dar uns 2, 3 abraços, olhar no olho e dizer para ele assim: fica firme, amigo, que o banquete está descendo para você em nome de Jesus. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, as doces consolações do Espírito Santo, seja comigo, com você, com a tua casa, com todo Israel de Deus, até a volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai em paz, querido, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.